Fala, povo de Deus, 13º dia e penúltimo da nossa série de Oséias. Deus não desiste de você, Oséias capítulo 13. E nós vamos ver muitas vezes como Deus age para trazer o seu povo de volta à sua santa e gloriosa presença. Vamos ler apenas alguns versículos, amém? Começando no versículo 1. Quando Efraim falava, os homens tremiam. Ele era exaltado em Israel. Porém, tornou-se culpado da adoração a Baal e começou a morrer. Então Efraim era temível, era temido, era respeitado, era honrado, era destacado. Quando ele falava, quando o povo de Efraim falava, todos os outros povos tremiam por respeito, por honra, por entender que esse povo estava acima. Porém, quando eles começam a adorar a Baal e a se desviar do Senhor, a Bíblia diz que eles começam a morrer. Começa um declínio, tá? Então, entenda algo. Nós que somos servos do Deus vivo, filhos do Deus vivo, acima de tudo e de qualquer coisa, temos um céu preparado para nós. Amém? Temos um céu preparado para nós. Deixa eu mudar esse fundo musical, senão a gente vai dormir aqui. E isso é o mais importante. Porém, na terra, também temos promessas de viver grandes coisas. Onde colocar as plantas dos nossos pés possuiremos, onde colocar a palma das nossas mãos abençoado será. Deus nos chama para ser primeiro e não último, ser cabeça, estar em cima e não cauda embaixo. Ter para dar emprestado e não tomar emprestado. A Bíblia diz que se atentamente ouvirmos a voz do Senhor e obedecermos seus mandamentos, todas as suas bênçãos nos seguirão, virão até nós, tá bem? Então nós seremos abençoados. Porém, nós somos abençoados enquanto estamos vivendo no altar de Deus. O que isso quer dizer? Adorando a Deus, na presença de Deus. Porque o que é gerado no altar só permanece vivo se permanece no altar. Eu vou te explicar. Abraão, antes de ter Isaac, a Bíblia diz que por onde ele passava, ele erguia altares. Altar de adoração aqui, altar de adoração ali, altar de adoração aqui, altar de adoração ali. Ou seja, por onde ele passava, ele construía algo em símbolo de adoração a Deus. Ele era um adorador. Porém, depois que Isaac nasce, o filho da promessa, a Bíblia não relata mais nenhum altar de Abraão sendo construído ao Senhor. E aí o que o Senhor fala? Abraão, entrega o teu filho Isaac no meu altar. Deus está falando, Abraão, eu te dei Isaac porque eu te fiz uma promessa, porque eu sou fiel, mas porque você era um adorador e levantava altares para mim. Só que agora que você tem a sua bênção, você parou de levantar altar para mim. Então pega a sua bênção e entrega no altar. Porque o que é gerado no altar só permanece vivo se continua no altar. Tá entendendo? E aí, Abraão volta aos altares do Senhor, mas agora para entregar a sua bênção. Mas porque ali o seu coração volta e está totalmente rendido na presença de Deus, Deus brada do céu, não precisa, Abraão. Agora eu sei que tu realmente me ama acima de tudo. Mas foi preciso Abraão voltar para o altar de Deus, para que a bênção permanecesse na sua mão. Então, o povo de Efraim aqui é um povo destacado entre todos. Porém, quando eles saem do altar de Deus e vão para o altar de Baal, vão adorar outros deuses, vão viver uma vida como bem quer, vão viver no pecado, vão viver longe do Senhor, saem da igreja, vamos trazer para os dias de hoje, saem da igreja, vão viver no pecado, tomam uma direção que Deus não deu, aí eles começam a perder as suas bênçãos, porque a bênção foi entregue no altar de Deus, e essa bênção que é entregue no altar de Deus, ela não permanece no altar de Baal. Pegou? Tá conseguindo entender o que Deus está falando? Então, o que Deus te deu só permanece na sua mão se você permanecer na presença de Deus, simplificando tudo. As bênçãos de Deus, que enriquecem e não trazem dor, como diz Provérbios, só permanece na sua mão se você permanece nas mãos de Deus. Amém? Então, a partir do momento que você sai da mão de Deus,
as bênçãos que Deus te deu saem da sua mão, simples assim, simplificando tudo. Amém? Isso é muito forte, hein? Isso é muito poderoso. Eu ainda não tinha falado isso aqui em nenhum vídeo. Versículo 6. Versículo 4, perdão. Mas eu sou o Senhor, o seu Deus, desde a terra do Egito. Ele é o Senhor desde quando? Desde sempre. Ele é Deus desde quando? Desde sempre. Agora ele é o Senhor e Deus do seu povo desde quando? Desde o Egito. Desde quando o seu povo clamou a ele. Porque o povo foi para o Egito através de José, depois de Jacó e de toda a família, e ele serviu ao Deus vivo. Porém ali, eles deixam de servir a Deus, se tornam escravos. Aí a Bíblia vai dizer que depois de 400 anos voltaram a clamar. Ou seja, durante 400 anos não clamaram. Então não é o seu Deus. Porque o Senhor só é o seu Deus se você o busca, se você o honra, se você o serve, se você o obedece. Se isso não acontece, não diga que ele é o seu Deus, porque ele não é. Amém? Nós já falamos disso em vídeos anteriores. Vocês não reconhecerão nenhum outro Deus além de mim, nenhum outro Salvador. Eu cuidei de vocês no deserto, naquela terra de calor ardente. Versículo 6 agora. E quando eu os alimentava, ficavam satisfeitos, mas se orgulhavam, e então me esqueciam. Então Deus está falando, eu estou contigo desde o Egito, quando eu te libertei, tu sabes que fui eu. Estou contigo desde aquele deserto ardente que queimava em calor e eu te guardava com a nuvem de dia, com a coluna de fogo de noite, e tu sabias que era eu. Eu te alimentava e você ficava satisfeito, porque o que vem de Deus satisfaz, o que vem de Deus completa, o que vem de Deus alegra, o que vem de Deus nos enche de esperança e amor, o que vem de Deus coloca um cântico de alegria nos nossos lábios. Quando eu te alimentava, te satisfazia. Mas depois que você estava satisfeito, depois que você não precisava mais do agir de Deus, entre aspas, porque sempre somos dependentes dele, você se orgulhava e se afastava. Então tem gente que ao receber bênçãos de Deus, se afasta do Senhor. Porque talvez na verdade seu coração nunca esteve em Deus, só estava nas coisas de Deus. Só estavam nas coisas que Deus pode proporcionar. Mateus 6,33, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, então as demais coisas vos serão acrescentadas. Quem busca pelo reino recebe coisas de Deus, mas quem só busca por coisas acaba perdendo o reino de Deus. Qual é mais importante, reino ou coisas? É claro que o reino é mais importante do que coisas. Quem busca pelo reino tem o reino e tem coisas. Quem busca por coisas não tem o reino. E até essas coisas depois acabam se esvaindo, porque tudo que é visível e palpável é passageiro, mas o que é invisível e espiritual, isso é eterno. Então, tem gente que ao receber bênçãos de Deus se afasta porque o coração não está na presença de Deus, tá? Tem muita gente que me chama para orar pela sua família, orar pela sua vida, orar pelos seus negócios, orar por uma área específica da sua vida. Só que é muito triste quando nós vamos orar e Deus nos mostra que a pessoa só está buscando ao Senhor porque ela quer algo de Deus. Porque o casamento não está legal e ela só quer que haja uma restauração, mas na verdade ela não quer Deus, ela só quer a restauração que Deus pode fazer. As finanças não estão legais e ela só quer um milagre financeiro, porque Deus é o dono do ouro e da prata, mas ela não quer Deus. E assim por diante. É muito triste. E aí nós falamos o quê? Deus vai te abençoar? Porque Deus não vai. Porque Deus não dá coisas para interesseiros. Deus dá coisas para filhos que o amam. Deus, como um bom pai, abençoa os seus filhos que o amam. Mas não dá coisa para quem só é interesseiro. Deus conhece o nosso coração, não adianta enganar Deus. Talvez está passando por uma prova terrível há muito tempo, em alguma área da sua vida, porque o seu coração nessa área ainda não é de Deus.
Porque o seu coração nessa área, talvez, mesmo há anos, só esteja desejando que as mãos de Deus podem te dar, e não que Deus seja o Senhor nessa área da sua vida. Tem gente, por exemplo, que ora para que Deus prospere a empresa, para que Deus envie um milagre financeiro, e depois envia, a pessoa enriquece poderosamente, mas não é capaz de dar um dízimo. Será que teu coração está onde? Quem sabe seu coração estava em Deus, mas ao receber aquilo, foi corrompido pelo dinheiro. Então é melhor não receber coisas, mas ter Deus, do que receber coisas e perder a presença de Deus. É a oração que eu faço, já disse aqui e repito. Senhor, se alguma bênção for me afastar da tua presença, não me dê para outro, melhor que eu. E se algum deserto, alguma dificuldade for me aproximar de ti, então que eu caminhe por esse deserto. Por quê? Porque a presença de Deus vale mais do que o ouro, vale mais do que a prata, vale mais do que o pão que me alimenta, que é o que me sacia, vale mais do que o ar que eu respiro, vale mais do que cada batida do meu coração, vale mais que a minha própria vida. É a presença de Deus. Amém? E para encerrar, para você entender como Deus às vezes age de uma forma diferente da que esperamos, mas o motivo pelo qual Ele faz é porque Ele não desiste de nós. Versículo 14. Eu os redimirei do poder da sepultura. Eu os resgatarei da morte. Onde estão, ó morte, as suas pragas? Onde está, ó sepultura, a sua destruição? Então Deus está falando, o meu povo está morto. O meu povo tem nome, o meu povo tem dinheiro, o meu povo tem fama, o meu povo tem poder, mas está morto. Por quê? Porque você pode ter tudo, mas se você estiver longe da presença de Deus, você não tem nada. Se você estiver longe da presença de Deus, é como se você estivesse morto. Deus está falando, meu povo está morto, mas eu vou redimir, mas eu vou buscar, mas eu vou levantar da sepultura. Porque Deus não desiste de você. E ainda que alguma área da sua vida, ou que toda a sua vida esteja como que na sepultura, morto, a ponto de ser completamente sepultado e enterrado, Deus fala, eu te tiro dali. Eu sou o Senhor que dá a vida e que a toma, e que levanta o pobre do monturo, do monte de lixo, faz assentar à mesa com príncipes e princesas. Eu levanto da sepultura, eu tiro do sepulcro, eu dou vida ao que estava morto. Lembra de Lázaro? Foi ressuscitado por Jesus. A filha de Jairo foi ressuscitado por Jesus. O filho da viúva de Naim ressuscitado por Jesus. Lembra daqueles homens mortos que foram lançados sobre os ossos do profeta Eliseu? Foram ressuscitados pelo poder de Deus. Lembra daquele menino que o profeta Elias foi até ele, deitou sobre ele e o menino ressuscitou. Deus é um Deus que ressuscita mortos. Lembra de Eutico que caiu da janela? Paulo o ressuscitou. Lembra de Dorcas, aquela mulher? Pedro foi até a casa dela e ela ressuscitou. Deus é um Deus que ressuscita mortos. Lembra de Ezequiel 37? Um grande vale de ossos secos se tornou um exército vivo e poderoso através da profecia de Ezequiel. O nosso Deus é um Deus que ressuscita mortos. Ele está falando, independente de qual seja a área da sua vida que está morta, eu ressuscitarei. Deus vai ressuscitar aquilo que está morto na sua vida. Só que muitas vezes nós não entendemos o processo de Deus para isso. Olha o versículo 15. Não terei compaixão alguma, embora Efraim floresça entre os seus irmãos. Um vento oriental virá da parte do Senhor, soprando desde o deserto. Sua fonte falhará e o seu poço secará, e todos os teus tesouros serão saqueados dos seus depósitos. Então Deus está falando, eu vou redimir, mas também vou soprar um vento oriental, que vai tirar a riqueza, vai tirar a beleza, que vai ferir, mas vai curar. A intenção de Deus é te curar verdadeiramente. A intenção de Deus é te levar para perto dele, porque ele não desiste de você, mas muitas vezes a forma como ele vai fazer isso é diferente da forma como esperamos. Muitas vezes ele fere para curar, ele tira para nos dar a sua presença. Deus está falando, eu vou soprar um vento oriental. O vento oriental, na maioria das vezes na Bíblia, é algo relacionado a coisas ruins. Com exceção ali de Êxodo 14, quando Deus sopra o vento oriental e o mar se abre. A Bíblia, por exemplo, traz o vento oriental em Êxodo. Antes, quando o povo ainda estava no Egito, o vento oriental traz pragas. Se eu não me engano, é a 8ª que traz os gafanhotos. O vento oriental é o vento que soprou e derrubou a casa ali onde estavam os filhos de Jó e os filhos morreram.
E Deus está falando, eu vou soprar esse vento oriental. O vento oriental é juízo. Vento oriental é consequência de atos pecaminosos. E Deus está falando, eu vou soprar o meu vento de juízo e vai ferir. Mas a intenção verdadeira é te curar para que você se aproxime de mim. Eu vou soprar o vento oriental que traz gafanhoto, mas a intenção é libertar o meu povo. Eu vou soprar o vento oriental que derruba a casa, mas a intenção depois é dar tudo em dobro para Jó. A intenção é que agora ele me conheça de forma mais íntima e poderosa, como o próprio Jó declara em Jó 42. A intenção é que o povo de Israel se volte a mim, porque eu sou o Senhor, seu Deus. Então talvez você está vivendo um vento oriental na sua vida, onde as coisas estão dando errado, onde as portas estão se fechando, onde você não está entendendo nada e você chega até a questionar Deus. Deus está falando, é para te trazer de volta, é para abrir os seus olhos. Você estava trilhando um caminho que parecia bom, você estava sendo destacado entre seus irmãos, você tinha tesouro, você tinha fama, você tinha poder, você tinha tudo aquilo que você sempre sonhou, mas mal você percebia que você estava se afastando da minha presença. E aí eu te pergunto, meu filho, minha filha, do que adianta tu ganhar o mundo inteiro, mas perder a sua alma? Eu sou o Senhor que te busca na sepultura, ainda que você não saiba que está lá. Eu sou o Senhor que te busca dentre os mortos, ainda que você não perceba que está lá. Desperta, acorda, por acaso eu faço alguma coisa ruim? Por acaso eu sou o provedor de coisas ruins na sua vida? Por acaso não quero eu te ver feliz, te ver bem, te ver próspero, te ver alegre, te ver na minha presença? Tudo que eu faço tem um propósito, tudo que eu faço tem um porquê, tudo que eu faço no fim é para te aproximar de mim, porque esse é o propósito da sua vida, me conhecer e receber a vida eterna. Não se trata apenas sobre ter uma vida boa na terra, se trata sobretudo sobre ter vida eterna no céu. Então descansa o teu coração, porque eu sou o Senhor que cuida de ti, dos teus. Sou o Senhor que dirige o teu barco. Sou o Senhor que muitas vezes te leva para a tempestade, mas é para te mostrar o meu poder e para te fazer voltar os seus olhos para mim, porque por um momento você dormiu. Aleluia! Mas eu estou abrindo os olhos do meu povo. Deus está falando para alguém aqui que essa tempestade, esse vento oriental vem da parte dele, mas não é o seu fim, não é o seu fim, não é o seu fim, não é o seu fim. Mas é para você despertar. É Deus rasgando os seus sonhos diante dos seus olhos, para que os dele se façam real na sua vida, para que o propósito dele se cumpra na sua história, para que o nome dele seja glorificado através de ti. E acredite, a maior recompensa está nisso, porque o plano de Deus e o caminho de Deus é maior e melhor do que o nosso. Amém? Guarda essa palavra no seu coração, que o Senhor te abençoe. Eu te espero aqui amanhã, no último dia, em Oséias 14.